Olá pessoal, eu gostaria de parabenizar vocês, né, os cursistas, os professores que estão inscritos nesse projeto, nesse curso de aperfeiçoamento da gestão escolar, né, em gestão escolar, né? E aí, de início eu queria me apresentar, eu sou Edson Marques, né, e sou gestor da Gerência de Normatização do Sistema Educacional, conhecido como GENSE, que é uma gerência que está vinculada à SECO, né, a Secretaria de Planejamento e Coordenação. E é uma gerência que vai tratar que lida com essas questões de legislação educacional. E aí nessa videoaula de hoje, né, nessa nosso primeiro encontro, nós vamos ter aí 4 encontros, né, para abordar o desafio da gente tratar sobre legislação educacional, né? E o primeiro vídeo seria para a gente abordar um pouco da LDB e sobre o sistema de ensino, né? O segundo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E o terceiro sobre o processo de classificação e reclassificação, e o quarto sobre uma discussão sobre elaboração de regimento e emenda regimental. Ok? Então vamos para a nossa videoaula tratando sobre legislação educacional, né? Sistema de ensino. O que é que vem a ser o sistema de ensino? O sistema de ensino, ele está postulado, se a gente observar aí na tela, no nosso slide, ele está postulado aí no artigo 211 da Constituição Federal, né? Numa estrutura, né, de cooperação, né, a gente vai ter aí que a Constituição Federal, no artigo 211, vai delegar, né, poderes para estados e municípios gerirem seus sistemas de ensino. Quando a gente observa, o artigo 211 vai dizer o seguinte, né? A União, Estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. O parágrafo 1º vai dizer: a União organizará o sistema de ensino federal e os territórios financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional a função redistributiva e supletiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e ensino médio. Bom, eu só estou apenas pontuando esse texto do artigo da Constituição para a gente abrir a discussão, mas ninguém precisa estar preocupado em decorar o artigo da Constituição. Eu sempre digo que é mais importante que você entenda os princípios gerais da educação, né, do que gravar ou decorar o artigo, né? Não precisa se preocupar com isso. Também não precisa se preocupar porque não tem conhecimento de determinado dispositivo ou legislação educacional, porque esse é um processo constante de aprendizado, né? Então, e eu sempre digo que o chefe não deve saber tudo, um gestor não deve saber tudo, e é humanamente possível, ele deve procurar se inteirar o máximo possível das informações. Mas não é demérito não saber tudo, demérito é não querer tomar conhecimento e se aprofundar nessa discussão, ok? Bom, compete esse dispositivo constitucional vai dizer que o município deve ficar prioritariamente com o ensino fundamental e ensino médio. Nada impede que o município, com o ensino fundamental e educação infantil. Nada impede que o município tenha ensino médio, tá? E aí também, nesse dispositivo constitucional, vai tratar que o Estado deva exercer também a competência por ofertar o ensino médio. Nada impede também que o Estado trabalhe com o ensino fundamental. É importante pontuar isso porque a gente vem vivenciando nos últimos anos um processo de realinhamento da rede estadual e municipal com esses termos de colaboração, né? Então, o Estado vem fazendo tratativas com os municípios para que os municípios ofereçam prioritariamente o ensino fundamental, possa se especializar no ensino fundamental. E
De outro lado, o Estado vem também se alinhando para ofertar essencialmente o ensino médio. Vale pontuar que o Estado, em algumas situações, nunca vai deixar de oferecer um ensino fundamental. Por exemplo, a Escola Arquipélago de Fernando de Noronha tem que oferecer todas as etapas de ensino, da educação da creche, da educação infantil ao ensino médio, porque é a única escola que tem na ilha. Então, por uma situação atípica, lá oferece tudo. Escolas indígenas que estão distantes dos centros urbanos, em aldeias, então elas oferecem educação infantil, independente do município ter sistema de ensino ou não, ela passa a ofertar a escola estadual e o ensino fundamental, e também pode ofertar o médio, se houver essa demanda, ok? Bom, vamos para a tela. O sistema de ensino está positivado, ou seja, está escrito, é um termo, né, uma expressão jurídica. Positivado é aquilo que está no texto da lei. Ele está escrito no texto da Lei Federal 93/94, de 20 de dezembro de 96, ou seja, a nossa LDBEM, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No artigo 8º, ela vai postular justamente sobre isso, ele vai postular sobre isso, né? E que no artigo 8º, no parágrafo 2º, diz: os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da lei. Essa liberdade de organização nos termos da lei, ela cabe aí uma reflexão acerca disso, porque liberdade vamos entender como autonomia, né? Não independência. A gente tem autonomia enquanto sistemas. Isso não quer dizer independência. Independência é quando eu faço absolutamente tudo aquilo que eu quero, que eu acho que posso fazer. E em termos de legislação não é assim. Um sistema de ensino municipal não pode pactuar uma norma que contraria uma norma do Conselho Estadual de Educação ou que contraria uma norma do Conselho Nacional de Educação, né? Ele tem autonomia para criar suas normas dentro da sua realidade, mas, porém, sem ferir dispositivos maiores, porque na concepção de sistema existe sim uma ordem de hierarquia e de obediência aos dispositivos maiores, né? Enfim. Pronto. Vamos então para o item 1.3, autonomias dos sistemas, que eu já iniciei acabei de tratar disso, que é o artigo 10 da LDB, que vai confere competência aos estados, enquanto ente federativo, para poder se organizar, né? E poderem gozar da prerrogativa de criarem suas próprias normas complementares ao seu sistema de ensino. Isso está postulado na LDB no artigo 10. Os estados incumbir-se-ão de baixar normas complementares para o sistema de ensino, que é algo que quem já está na escola, né, já percebe isso. Quando a Secretaria de Educação emite uma instrução normativa de matrícula, estamos regulando o sistema, né? Quando a Secretaria de Educação emite uma norma dizendo como deve ser o preenchimento diário de classes, a instrução normativa que vai tratar sobre o preenchimento correto diário de classe, está regulando o sistema. Essa autonomia é conferida pela Constituição Federal e endossada pela LDB e pela Constituição Estadual e pelo próprio Conselho Estadual de Educação, que confere essa prerrogativa à Secretaria de Educação do Estado a fazer isso e à Secretaria de Educação Municipal, se tiver sistema de ensino. Lembrando que o sistema de ensino municipal só pode ser criado mediante lei municipal, que vai conferir essa autonomia ao município. Vamos então agora abordar o sistema estadual de ensino, né? O sistema estadual de ensino está postulado na Constituição do Estado de Pernambuco, né, que é de 1991, no seu artigo 179. Né? Ele vai dizer: o Estado organizará em regime de colaboração com os municípios e com a contribuição da União o sistema estadual de educação, né, que vai abranger da educação da pré-escola, no ensino fundamental e ensino médio. Ok? No artigo 195, no inciso 4º, vai dizer que compete ao Conselho Estadual de Educação adequar as diretrizes gerais curriculares estabelecidas pelo Conselho Federal. Ele ainda usa a nomenclatura federal, né, porque na época ainda usava essa nomenclatura. Hoje chamamos Conselho Nacional de Educação, as especificidades locais e regionais. Ok? O Conselho
Estadual de Educação foi criado em 1963, pela Lei Estadual 4.591. E com a LDB de 96, houve a necessidade de adequação, né? E em 2000, o Conselho Estadual sofreu algumas alterações nos seus dispositivos legais, com a criação da Lei 11.913 de 2000, né? Que postula as diretrizes e os marcos legais que estão vigentes até hoje. Né? Pois bem, o Conselho então, Estadual de Educação cria normas, né? E a Secretaria de Educação, né, por competência, também complementa essas normas, mas as disposições legais sobre legislação educacional que são criadas de resoluções, portarias, decretos, ou saem do Conselho Estadual de Educação, ou podem sair também da Secretaria de Educação, vai depender da pauta da discussão. Né? Bom, o sistema, já falamos sobre a questão do sistema estadual, né? E as escolas nascem a partir dessa prerrogativa que o sistema estadual confere. Uma escola é criada, né, segundo os dispositivos de uma resolução, é a resolução 3 de 2006 do Conselho Estadual de Educação, que vai tratar da criação da escola. É importante que a gente saiba disso, que a gente possa observar isso. Na apostila, vocês vão ter maiores informações acerca desses dispositivos mais prementes, assim, mais importantes, vamos dizer assim, que vocês devem se inteirar, ok? Quando a gente está tratando de escola, há duas informações importantes a observar aí, que uma escola ela nasce, é o credenciamento, o ato de credenciamento, ela pode ser paralisada, ela pode ser descredenciada, ela pode ser extinta. Né? A paralisação é quando o mantenedor pede para encerrar as atividades por 1 ano. Se depois de 1 ano ele não reativar a escola, ele deve extingui-la. O descredenciamento é quando a escola é uma medida punitiva, quando a escola não obedeceu a alguma orientação da Secretaria de Educação, da inspeção escolar, e dá-se um prazo de até 60 dias, em média 60 dias, para regularizar a situação. Não ocorrendo, ela pode ser descredenciada, conferindo à escola o amplo direito de defesa e o contraditório. Extinção, quando ela realmente entende que não pode mais permanecer, ela solicita por necessidade dela mesma e pede a extinção. Bom, de um modo geral, a gente vai ter, regulando o sistema, atos do Poder Legislativo, leis federais, que são várias. Se você observar na tela, eu coloquei algumas. Né? Só para pontuar, que estão ligadas à educação. Né? A Lei 11.645 de 2000, que vai tratar da questão afro-brasileira indígena, que a gente tem que vivenciar isso no currículo da escola. Né? A Lei 9.294 de 1993 vai tratar sobre restrições ao uso da propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Você diz, o que isso tem a ver com a educação? É uma lei geral, não foi criada especificamente para a educação, mas impacta para a gente enquanto escola, porque ela vai estabelecer, salvo engano, no artigo 2º, que é proibido o consumo desses produtos na escola, como o cigarro e bebida. Então, é uma lei que dá suporte ao gestor de dizer para o aluno, ou até mesmo para o funcionário, para o servidor, que ele não pode fazer uso de cigarro na escola, e muito menos bebida alcoólica, claro, sob nenhuma circunstância. Temos leis estaduais, né, voltadas para a educação. Aí a gente vai ter a lei do bullying, né, lei que é 13.995, a lei estadual 15.507 de 2015. Né, a anterior que eu falei é de 2009, e a do celular é de 2015, que normatiza o uso do celular na escola e proíbe o uso do celular em sala de aula, salvo com a autorização do professor com fins pedagógicos. Enfim, a gente tem uma série de leis aí, a Lei do Direito do Aluno, 12.280, de 2002, que vai tratar das disposições que o aluno tem direito. A gente não precisa decorar tudo isso, a gente só precisa compreender que essas leis exigem, que elas existem e quando eu precisar eu vou acessá-las. Né? Temos leis municipais que também ajudam e regulam dentro do processo de educação, decretos, né, portarias, enfim. Na nossa apostila vocês vão ver com mais detalhes acerca desses atos. Né? E aí eu só queria pontuar, do ponto de vista de instrução normativa, que é imprescindível que o gestor tenha acesso. Né? Instrução de classificação e reclassificação,
que foi publicada por essa Secretaria Estadual da Educação, que é a 14 de 2008. A Instrução 4 de 2014, que vai falar sobre processo de avaliação nas escolas estaduais. Instrução Normativa 10 de 2013, né, que foi republicada em 2013, mas foi republicada em 2014. Ela vai tratar de escrituração escolar. O que é que um gestor deve saber? A equipe gestora deve saber como é que organiza os documentos relativos à vida do aluno, desde o diário de classe, seja físico ou eletrônico, a forma de expedição de um histórico escolar, o que é que deve conter num histórico. Muitas vezes os históricos perdem o efeito legal porque deixa de se observar requisitos legais, tá certo? Obrigatórios. A instrução do diário eletrônico, que é a 4 de 2013. A instrução 1 de 2004, que vai tratar sobre estudos no exterior, quando você recebe um aluno vindo do exterior. Enfim, é uma gama de documentos. Esses documentos a gente está organizando um portal para disponibilizá-los para o gestor, tá certo? Eu queria dizer, para encerrar isso é apenas para despertar um interesse de vocês sobre a legislação educacional, que é imprescindível, né? A gente não pode abrir mão desses documentos, porque o legal e o pedagógico caminham junto. Um não é mais importante que o outro, eles apenas são essenciais, né? Então não se concebe alguém na gestão que não compreenda alguns processos mínimos. Volto a dizer, não há nenhum problema em não saber até agora, mas a partir de agora a gente, passa a superar essas lacunas. Então, instrução normativa é lei? Não, não é lei, mas tem força de lei, portanto é ato obrigatório e cumpre-se. E aquele que não obedece e não cumpre o que está disposto nesses atos, que não são leis, mas tem força de lei, por que não é lei? Porque foi criado pelo Poder Executivo, pela Secretaria de Educação, órgão derivado do Poder Executivo, então não é lei. Isso não quer dizer que eu possa descumprir ou desrespeitar. Eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitá-la, por assim dizer, ok? Bom, gente, eu queria agradecer, nosso tempo acabou e nós nos encontramos na próxima videoaula, ok? Boa sorte e até o próximo encontro.